Fala pessoal, bem-vindos ao Lavei Matemática, eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, antes de começar, dois avisos como de costume. O primeiro é que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você tem um link para a lista de exercícios das aulas 13, 14 e 15. Se você já baixou então a lista das aulas anteriores, 13 e 14, ou 14, né? Não precisa acessar essa porque é a mesma lista, tá? Lembrando que a lista de questões do PISME está sempre no final de cada listinha que nós temos lá, ok? Pessoal, então a aula 15 hoje, ainda sobre o assunto de reta, vai ser de questões do PISME. Só fazendo um breve histórico aí dessas aulas 13 e 14, né? Nesse pequeno bloco de aulas que a gente está tendo aqui, nós falamos de posição relativa entre retas, tá? Retas paralelas, concorrentes, perpendiculares, essas coisas. E também falamos sobre mediatriz, projeção ortogonal e altura de triângulo. Então, vamos lá, né? As questões, elas falam sobre esses tópicos que eu mencionei agora. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos à nossa primeira questão. Dados os pontos A, 1 e 3, e B, 2 e menos 1, pode-se afirmar que a mediatriz do segmento AB intersecta o eixo OY no ponto de ordenada igual a. Então, vamos lá, ó. Ele está informando para a gente as coordenadas de dois pontos, o ponto A e o ponto B. Está dizendo a mediatriz. Só lembrando, a mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto médio de A e B. Tá? Então ela é perpendicular e passa pelo ponto médio. E aí ele quer saber onde que ela intersecta o eixo OY, o eixo Y, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é determinar a equação da mediatriz. Como que a gente obtém a equação da mediatriz? Para obter a equação de reta, nós precisamos do coeficiente angular, certo? E de um ponto dela. O coeficiente angular a gente vai obter a partir do AB. No caso da reta que passa pelo AB. Porque se a mediatriz ela é perpendicular ao segmento, então a gente tem aquela relação, né, que a multiplicação dos coeficientes é igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da mediatriz é o oposto do inverso do coeficiente da reta AB. Entendam o oposto do inverso como sendo o oposto é porque o sinal é trocado e o inverso é porque nós invertemos a fração. Invertemos numerador e denominador. Beleza? Bom, vamos lá então. Começando determinando justamente... Vamos começar pelo ponto médio, pode ser? Então, ó, a gente vai obter aqui um ponto M, tá? Lembrando que o ponto médio é a soma, a gente soma, né, as coordenadas correspondentes e divide por 2. Então, no caso, vamos somar o x, vai ficar 1 mais 2 sobre 2. Isso vai ficar 3 sobre 2. Enquanto que o ym vai ser 3 mais ali o menos 1 sobre 2. Isso é 2 sobre 2, que é 1. Então, o ponto M, que a gente vai utilizar na hora de fazer a equação da reta, ele vai ser 3 meios e 1. Ok? Então, já temos o ponto médio. Vamos agora em busca do coeficiente angular. Então, primeiro a gente faz o coeficiente angular da reta AB, certo? Então, o M de AB, ele vai ser o quê? Tá bem focado aí, pessoal? Tá, né? O M de AB é aquela diferença dos deltas, né? O delta Y sobre o delta X. Então, ó, o delta Y vai ser... Vamos fazer... Pode ser B menos A assim também. Vai ficar menos 1 e menos 3.
o nosso ΔX vai ficar 2 menos 1. Menos 1 menos 3 é menos 4. 2 menos 1 é 1, correto? E menos 4 dividido por 1 vai ser igual a menos 4. Ok? Beleza, então. Agora que nós temos o coeficiente angular da reta AB, nós podemos obter o coeficiente angular da nossa reta mediatriz, tá? É só lembrar então que é o oposto do inverso. Então o M da mediatriz aqui, eu chamo de mediatriz de R, vai ser, aqui é menos, né? Então vai ser mais, e o inverso do 4 é 1 sobre 4, ok? Então isso aqui seria o coeficiente angular da mediatriz. Então nós vamos usar essas duas coisas, a gente vai usar o ponto M e vamos usar também o coeficiente angular. Então é aquela fórmula, né? Eu vou anotar aqui para vocês, né? Y menos o YM aqui no caso vai ser igual ao nosso MR, que multiplica X menos o X do M. É assim que a gente obtém a equação da reta. Então fica Y menos o Y do M aqui é 1, o MR é 1 quarto, e aqui fica X menos o 3 meios. Ok? Beleza. Agora a gente vai fazer o que? Y é igual a 1 quarto vezes X é 1 quarto de X. 1 quarto vezes menos 3 meios vai ficar menos 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 2 é 8. E esse menos 1, ele vem como mais 1, ok? Vou colocar 1 aqui para a gente poder fazer a questão do MMC, beleza? Então, Y vai ser igual a 1 quarto de X mais 1 vezes menos 3, mais, aqui no meio, né? 8 vezes 1 é 8, e 8 vezes 1 é 8. Então isso aqui fica Y é igual a 1 quarto de X, menos 3 mais 8 fica mais 5, então vai ficar mais 5 oitavos. Então essa daqui seria a equação da reta mediatriz. Vou fazer por aqui. Agora a gente pode responder a questão, né, que ele quer a interseção com o eixo OY, né? Então, pessoal, o eixo Y, ele corresponde... Olha, coloquei X aqui, né? O eixo Y, ele corresponde exatamente ao X igual a 0, ok? Então, basta pegar essa equação, fazer Y, aliás, X igual a 0, vai ficar 1 quarto vezes 0, mais 5 oitavos. Isso aqui vai embora, então isso aqui vai ficar 5 oitavos. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? 5 oitavos. É ali que o ponto, que essa reta vai intersectar o eixo Y. Beleza? Tranquilo? Ok, então. Próxima questão. Sejam R, S e T três retas cujas equações são R é y igual a menos 2x mais 11, AS é y mais 11 terços é igual a 4x mais 4 sobre 3, e a T, 6x menos 9y mais 19 é igual a 0. E aí ele tem algumas afirmações, quer saber qual que está correta, ok? Então, pessoal, o que nós temos que analisar aqui primeiro, ó, letra A está falando que S e T são paralelos. A B está falando que R e S são perpendiculares. Então isso aqui vai envolver a questão do coeficiente angular. Porque para ser paralela, os coeficientes têm que ser iguais. Para ser perpendicular, a multiplicação tem que dar menos 1. Ok? Se T e S intersectam com eixos ordenados no mesmo ponto, então basta que a gente substitua, né? Ordenado ao eixo Y. Vamos descobrir onde ela intersecta.
Letra D, a distância entre a interseção das retas R e S até a origem é 5. Isso aí, então, a gente tem que fazer a interseção de R e S e calcular a distância até a origem. E a letra E, as três retas têm um único ponto em comum. Então, também envolve interseção. Vamos começar, então, analisando a questão do paralelo e perpendicular. Vamos fazer, então, aqui primeiro, vamos obter o coeficiente angular de cada reta aqui, tá? Eu vou anotar aqui na frente mesmo de cada reta, que aí qualquer coisa a gente consulta aqui depois. O MR, ele já está pronto aqui, por quê? A equação já está na forma reduzida e o que acompanha o x é justamente o coeficiente angular, tá? Então MR é menos 2. O MS, apesar disso aqui ainda não estar na forma reduzida, repare que aqui não tem x. Meio que só faltou passar isso para o outro lado, mas isso aqui vai influenciar somente no coeficiente linear. Ele não interfere no angular, porque aqui já está y, tá vendo? Então, o coeficiente angular dessa reta, ó, vai ser o que acompanha o x. O que acompanha o x? É o 4 sobre 3. Então aqui o coeficiente é 4/3. Agora para essa daqui, convém a gente fazer um pequeno cálculo aqui embaixo, né? Mas é só questão de isolar. Então repare que esse menos 9y, né, seria uma parte negativa. Então vou trocar ele de lado e vou escrever ele primeiro. Fica 9y é igual a 6x mais 19. Então y vai ser igual a 6x sobre 9 mais 19 sobre 9. E com isso nós temos y, dá para dividir por 3 aqui, né? Vai ficar 2/3 de x mais 19 nonos. Isso aqui seria a equação da reta T, né? Coloquei R aqui, mas é T. Não é o ET, é a reta T. Tá, então o nosso coeficiente angular da reta T é igual a 2/3, ok? Pessoal, então já dá para analisar a letra A e a letra B. Repara que a letra A falou que S e T são paralelas. Para ser paralela tem que ser o mesmo coeficiente. Obviamente não é, né? São diferentes. Então isso daqui é falso, tá? R e S são perpendiculares. R e S. Se eu multiplicar aqui, de longe vai dar menos 1 isso. Uma não é o inverso da outra. Então isso aqui também é falsa. Tá? Agora vamos analisar a C. T e S intersectam o eixo das ordenadas no mesmo ponto. Então lembrando que para intersectar o eixo das ordenadas, isto é, o eixo Y, tá? Quando falo ordenada, é o eixo Y. Nós fazemos x igual a 0. Então ele está falando T e S, tá? Então no caso aqui da reta S, se eu trocar o x por 0, o que a gente vai obter? Ó, y é igual. Vamos colocar isso na forma reduzida também, aproveitar? Porque aqui vai ficar, ó, 4x sobre 3 mais 4/3 menos 11/3. Isso aqui então é 4x sobre 3. 4 menos 11 é menos 7, né? Então, ó, agora sim ela está no seu formato reduzido. Essa aqui é a reta S. Ok? Fica melhor de trabalhar assim, né? Então, ó, vamos fazer aqui o x igual a 0 na reta S. Y vai ser igual. Isso aqui vai embora, né? Eu vou ignorar a parte do x. Menos 7/3. E no caso da... Isso aqui é a reta S. E no caso da T aqui, o y vai ser igual a 19 nonos. Se a gente zerar a parte do x, então a letra C, ela também é falsa. Ok? E agora nós fazemos as interseções das retas 2 a 2. A gente vai fazer a interseção da R e da S
E aí a gente aproveita para verificar a letra D também, né? A gente aproveita de uma vez, porque a letra E está pedindo também a interseção das três retas, tá? Então, a gente aproveita aqui e já mata essas contas de uma vez. Então vamos lá, ó. Fazendo a interseção da R e S, ok? Como é que fica a interseção da R e da S? A gente vai fazer aquela coisa de igualar o Y, né? Então aqui, ó, é menos 2x mais 11 tem que ser igual a 4x sobre 3 menos 7 terços. Então o primeiro passo é multiplicar tudo por 3. Vai ficar aqui então menos 6x mais 33 é igual a 4x menos 7. Beleza? Então nós vamos obter aqui, ó, menos 6x menos 4x é igual a menos 7 menos 33. Então, menos 10x é igual a menos 40. Se resolver isso aqui, você vai chegar que o x, então, ele vale 4. Ok? Então, o x vale 4. Calculando o y, eu acho que o y é mais fácil fazendo na reta R, né? Então, ó, o y vai ser igual, nesse caso aqui, menos 2 vezes 4 mais 11, que é igual a menos 8 mais 11, que é igual a 3. Então, o ponto de interseção dessas retas aqui, ó, então vou chamar o ponto de ponto A, ele vai ser 4 e 3, ok? Beleza. E aí, Thiago, o que a gente faz agora? Bom, muito simples. Nós podemos fazer, para verificar a letra D, a distância do ponto para a origem, né? Então, para calcular a distância, nós fazemos o ΔX, já que aqui é a origem, né? Só lembrando, a origem é aquele 0, 0, né? Vai ficar, então, 4 menos 0, que é 4. Então, o ΔX ao quadrado é igual a 16. Fazemos o ΔY, que vai ficar 3 menos 0, que é 3. Então, o ΔY ao quadrado é igual a 9. E aí, finalmente, a distância, vou chamar aqui de AO, tá? Do A até a origem, vai ser igual a raiz de 16 mais 9, ou seja, é raiz de 25, que é igual a 5. Então, repara que a letra D, ela é a opção correta. A letra D, ela vai ser a opção correta. A distância ali vai ser R e S. E para a gente poder eliminar a letra E? Bom, pessoal, a gente já sabe que é a letra D, mas para a gente poder ter aquele desencargo de consciência, né? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Nós não precisamos fazer a interseção de outras duas. Basta pegar esse ponto 4 e 3, que é da R e S, e substituir na T. Porque se por acaso ele pertencer à reta T, então vai estar correto. Ele vai pertencer às três retas, vai ser interseção. Tá? Então vamos substituir na T, ó. Pegar esse papelzinho aleatório aqui, né? Então a equação da reta T é 6x menos 9y mais 19 é igual a 0, ok? Então a gente vai fazer o quê? 4 e 3, né? Vai ficar então 6 vezes 4 menos 9 vezes 3 mais 19. Isso é igual. 6 vezes 4 é 24. 9 vezes 3 é 27, mais 19. 24 mais 19... Aliás, 24 menos 27 é menos 3. Menos 3 menos 19 vai dar 16. Isso aqui não deu 0, porque tinha que dar 0, né? Então esse ponto aqui, que a gente chamou de ponto A, né? Ele não pertence à reta T. Ou seja, a gente excluiu a possibilidade das três retas terem um único ponto em comum. Porque para poder acontecer isso,
o ponto aqui da RS, ele teria que pertencer também a T, beleza? Inclusive no último exemplo que a gente fez da última aula, né? Aquele exemplo 38, poderia ter feito assim também. É uma boa dica, né? Queria provar que o único ponto, que as três intersectam no mesmo ponto, né? Bastava fazer a interseção de uma, né? E de duas retas, no caso, né? E o ponto obtido se substituir na outra. Se ele pertencia, é porque o ponto pertence às três. Ok? Beleza, pessoal? Então, essa letra E também vai ser falsa, né? Obviamente, porque a gente já achou a letra D como sendo a resposta correta. E aí a expressão fica aí, a questão é essa. É claro que se você está fazendo a prova do PISMA, né? Você já achou a D, lá é tempo, né? Se achou a D, tá certinho, nem verifica mais, esquece. Vai para a próxima. Isso aqui é só para se sobrou um tempinho, você está verificando a resposta, aí você vai aqui e verifica a letra E, só para poder confirmar que é falsa mesmo, né? E aí é só para poder desencargo de consciência. Como aqui nós temos tempo, né? A gente consegue fazer essa verificação. Vamos para a próxima questão, que é essa daqui. Considere MNT o triângulo de vértices M5 e 2, N1 e menos 3 e T menos 3 e 4. A equação analítica da reta suporte da altura relativa ao lado NT é... Então, olha só, ele deu um triângulo MNT e ele quer a equação da reta suporte da altura relativa ao lado NT. Então, nós vimos na última aula como que a gente obtém a equação da reta suporte. Então, qual que é a característica da altura? A altura é sempre perpendicular ao lado para onde ela está caindo. E ela sempre passa no outro vértice, no vértice oposto. Então, se a gente está querendo a altura relativa ao NT, a reta que passa por essa altura, que contém essa altura, ela automaticamente vai passar pelo ponto M, porque é o ponto que está fora. Então, olha só, vamos construir o nosso pensamento. É uma reta que passa pelo ponto M e é perpendicular ao lado NT. Se ela é perpendicular, eu consigo o coeficiente angular dela a partir do lado NT, ou seja, da reta suporte do lado NT. Então, qual seria a nossa construção aqui? Seria obter o coeficiente angular do NT, a partir dele a gente obtém o coeficiente angular da reta suporte da altura, e aí nós vamos ter um ponto da altura, que é o ponto M, e também o coeficiente angular dessa reta. E aí nós usamos aquela formulinha para poder achar a equação utilizando o ponto e o coeficiente angular. Beleza? Tranquilo? Deu para organizar o pensamento? Então, beleza. Vamos começar então achando o coeficiente angular dessa NT. Vou colocar de azul aqui. Então, faremos o nosso M de NT. Ok? Então, o M aqui do NT é o ΔY sobre ΔX. Vamos fazer aqui... Pode ser T menos N, tanto faz. Só T menos N vai ficar 4... menos 3, ou seja, mais 3, sobre menos 3, menos 1. 4 mais 3 é 7. Menos 3 menos 1 é menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 7 sobre 4. Ok? Então, esse é o coeficiente angular da NT. O coeficiente angular da HM aqui, né? A altura que passa pelo ponto M, vai ser o seguinte. Eu vou trocar o sinal, então vai ficar mais, e vou inverter o coeficiente, vai ficar 4 sétimos. E é isso que nós vamos usar para determinar a equação. Então nós temos o coeficiente angular e temos o ponto. Y menos, no caso aqui é 2, é igual
ao 4/7 vezes x menos 5. Repara o seguinte, ó. Todas as alternativas estão no seu formato geral. Então, eu não vou distribuir aqui. Eu vou passar esse 7. Eu vou distribuir, mas eu vou manter esse 7 aqui. Eu vou passar o 7 multiplicando. Então, a gente vai multiplicar por 4 aqui, tá? E esse 7 ele vai subir multiplicando os dois aqui, tá? Então, é meio que multiplicar os dois lados por 7. E aí nós vamos obter o seguinte, ó. 7y, tá? 7 vezes y. 7 vezes menos 2, menos 14, igual a 4x menos 20. Acompanhou? Então, ó, 7 vezes y, 7y. 7 vezes menos 2, menos 14. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 5, menos 20. Para deixar agora com aquela cara ali, ó, vamos usar a nossa equação padrão, né, que eu gosto de utilizar, que é deixando o x positivo. Depois a gente vê, dependendo das opções, que tem algum x ali tão negativo. Vai ficar o seguinte, ó, 4x menos 7y menos 20 mais 14 igual a 0. 4x menos 7y, menos 20 mais 14, menos 6. Então, em questão de equação geral com x positivo é isso. Mas agora que eu reparei que todas as alternativas eles colocaram o y positivo, né? Então, vamos inverter aqui, ó. Vai ficar 7y menos 4x mais 6 igual a 0. Então aqui a opção das alternativas foi colocar o y positivo. Então a gente inverteu o sinal de todo mundo e já arrumei aqui. Qual alternativa que é essa? Só pode ser a letra E. Ok? Então a resposta da questão é a letra E. Beleza? Tranquilo? É uma boa questão essa. Não era questão difícil, tá vendo, pessoal? Se você dominar a caracterização da altura do triângulo, fica fácil de resolver. É só você saber os passos direitinhos, tá? Para terminar a nossa aula de hoje, considere as retas y é igual a 5x mais 8 e y é igual a menos 5x mais 8. É correto afirmar que, letra A, as retas são paralelas. Letra B, as retas são perpendiculares. Letra C, o ponto 4 e 28 não pertence a nenhuma das duas retas. Letra D, o ponto 1 e 10 pertence a pelo menos uma das duas retas. E letra E, as retas possuem um ponto em comum. E aí? Bom, pessoal, de novo, essa aqui lembra a questão que a gente fez antes dessa última agora, né? Porque as alternativas primeiras, elas estão falando de paralelas e perpendiculares. Então, é interessante a gente determinar direitinho quais são os coeficientes angulares. Então, repara que as duas já estão na forma reduzida. Então, o M, vou chamar aqui de MR, dessa primeira reta é 5. Enquanto que o M dessa reta S aqui seria menos 5, tá? Então, primeiro, elas seguramente não são paralelas, tá? Porque o sinal está trocado, teria que ser exatamente igual, tem que ser o mesmo coeficiente. As retas também não são perpendiculares. Se eu multiplicar uma pela outra, vai dar menos 25, tinha que dar menos 1, tem que ser uma inverso da outra. Isso não é inverso, isso é oposto, tá? Letra C, o ponto 4 e 28 não pertence a nenhuma das duas retas. Então, ó, é só questão de substituir. Se eu trocar por aqui, pessoal, não precisa nem muito preocupar em substituir os dois, não. Basta você fazer, por exemplo, x igual a 4 e ver se você obtém y igual a 28. Então, ó, deixa eu marcar aqui que é a letra C. A gente vai fazer x igual a 4. Então, fazendo na R ali, o y vai ser
5 vezes 4 mais 8. 5 vezes 4 é 20. E 20 mais 8 é 28. Esse aqui é justamente o ponto 4 e 28. Ele falou que ele não pertencia a nenhuma delas, então já é falsa, já pertence à primeira, tá? Letra D. O ponto 1 e 10 pertence a pelo menos uma. Então vamos verificar se pertence a pelo menos uma. A gente vai fazer x igual a 1. Então a gente obtém, na primeira, y é igual a menos 5 vezes 1, mais 8, que fica menos 5 mais 8, que é igual a 3. Então, isso aqui deu ponto 1 e 3. Então, por enquanto, não. E na outra... Aliás, eu já fiz na segunda, né? Eu viajei, né? Eu fiz na reta S primeiro. Na reta R, vai ficar 5 vezes 1, mais 8. 5 mais 8 é 13. Também não, né? Aqui foi o ponto 1 e 3, aqui foi o ponto 1 e 13. Então, essa daí também é falsa. Ele não pertence a nenhuma delas também. Ele falou que pertence a pelo menos uma. Não, ele não pertence a nenhuma. É falsa. E aí, claro, sobrou a letra E. Cruzem os dedos para ser essa, né? Porque se não for, vai complicar, né? Então, letra E. Y é igual a 5x mais 8. Y é igual a menos 5x mais 8. A equação está bonitinha, pronta para somar e eliminar. Y mais y é 2y. 5x menos 5x vai embora. 8 mais 8, 16. Então o y vale 8. Tá? E aí com isso o nosso x, a gente vai calcular só para poder verificar mesmo, mas se deu resultado é porque tem ponto em comum. A interseção existe, tá? Vamos fazer aqui que 8 é igual a 5x mais 8. Então, o 5x é igual a 0, x é igual a 0. Então, elas têm um ponto em comum, que é o 0 e 8. Ok? Então, a alternativa correta é a letra E. Ok? Então, letra E. Então, pessoal, essas foram as questões de hoje, né? Reparem que as questões em si elas não são muito complicadas. Nós fizemos exemplos muito mais complicados, eu acho, do que essas questões aí, né? O que mostra que o pismo também não é lá esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Dá para fazer, dá para tirar uma boa nota, e é isso que a gente está aqui tentando fazer, né? Ajudando cada um de vocês a aprender e melhorar o conhecimento de vocês. Galera, então por hoje eram essas questões, tá? Na nossa próxima aula, que é a aula 16, nós vamos falar sobre ângulo entre retas, tá? Nós vamos tratar desse assunto de ângulo entre retas, que também usa a ideia do coeficiente angular, tá? Então, obrigado aí por quem assistiu. Se você gostou, deixa seu gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Aguardo você na próxima. Valeu!